Prova de 2021, 19 de dezembro de 2021, Prefeitura Municipal de Taubaté, só que agora é a prova de educação infantil. Eu vou dividir também esse vídeo, essa é a parte 1, questão 26, referencial curricular nacional para educação infantil, publicado em 3 volumes, dedica um deles ao âmbito de experiência e conhecimento de mundo, o qual apresenta 6 eixos de trabalho, entre os quais o chamado natureza e sociedade. Na parte relativa a tal eixo, lê-se que os componentes da paisagem são tanto decorrentes da ação da natureza como da ação do homem em sociedade. Se, por um lado, os fenômenos da natureza condicionam a vida das pessoas, por outro lado, o ser humano vai modificando a paisagem à sua volta, transformando a natureza e construindo o lugar onde vive em função de necessidades diversas. De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, o fato da organização dos lugares ser produto da ação humana em interação com a natureza abre a possibilidade de ensinar às crianças que: letra A. Diante da crise ambiental que ameaça a sobrevivência de todas as espécies vivas, inclusive as dos seres humanos, as pessoas não poderão mais interferir de nenhuma forma no meio ambiente? Isso não é verdade, né, gente? Interferir de nenhuma forma. B. O ser humano já nasce inserido no meio social e nele deve fazer história, isto é, deve fazer sua história tomando como base o senso comum. C. O ser humano pode ter a capacidade de interferir profunda e racionalmente a natureza é superior a ela. D. As pessoas civilizadas precisam copiar o modo de vida das comunidades primitivas, porque somente elas sabem preservar adequadamente a natureza. Copiar, gente, também? Não, né? Letra E. Muitas são as formas de relação com o meio que os diversos grupos e sociedades possuem no presente ou possuem no passado. A alternativa correta, né, de acordo com o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil, é a letra E. Muitas são as formas de relação com o meio ambiente que os diversos grupos e sociedades possuem no presente ou possuem no passado. Questão 27. Zilma Ramos de Oliveira, em Educação Infantil, Fundamentos e Métodos, comenta que o estudo do papel do educador junto às crianças não pode descuidar do exame das relações que elas estabelecem entre si e nas diferentes situações, atos cooperativos, imitações, diálogos, disputas de objetos e mesmo brigas, entre tantos outros. São grandes momentos de desenvolvimento. Todas essas situações que promovem o desenvolvimento da identidade e da autonomia são frequentes nas creches e pré-escolas. Na concepção da citada autora, quando essas circunstâncias ocorrem, o que os professores devem fazer? Alternativa A. Conversar, conversar e conversar. B. Criar condições para lidar positivamente com essas situações. C. Colocar as crianças para refletirem sobre o ocorrido. D. Propor a mesma atividade em outro momento, mas com novos objetivos. E. Sugerir que as próprias crianças encontrem soluções para a situação vivida. Alternativa correta é a letra B. Criar condições para se lidar positivamente com essas situações. Questão 28. Paulo, ao ler o texto de Marta Cou de Oliveira, de Lataille Oliveira Dantas, em 1992, ficou impressionado com o seguinte pensamento de Vygotsky: é a cultura que fornece ao indivíduo sistemas simbólicos de representação da realidade, e por meio deles,
o universo de significações, que permite construir uma ordenação, uma interpretação dos dados do mundo real. Ao longo de seu desenvolvimento, o indivíduo internaliza formas culturalmente dadas de comportamento num processo em que as atividades externas, funções interpessoais, transformam-se em atividades internas, intrapsicológicas. As funções psicológicas superiores, baseadas na operação com sistemas simbólicos, são, pois, construídas a. Quando as situações são percebidas como desafiadoras, b. A partir de dois processos, assimilação e acomodação, c. Na relação entre o organismo e o mundo imaginado, d. De fora para dentro do indivíduo e e. Por meio de insights. Vygotsky fala muito na obra dele, né, sobre de fora para dentro do indivíduo, né? Ele fala muito na obra dele, né, que a aprendizagem se dá de fora para dentro, né, de cada indivíduo, de cada criança. Questão 29. Piaget, Vygotsky e Vallon são autores que muito contribuem para a compreensão do desenvolvimento humano. Todos os três, embora divirjam em vários pontos, compartilham das hipóteses interacionistas. Conforme afirma Zilma Ramos de Oliveira, na obra 2002, dessa perspectiva não há uma essência humana, mas uma construção do homem em sua permanente atividade de adaptação a um ambiente. Ao mesmo tempo em que a criança modifica seu meio, é modificada por ele. Em outras palavras, ao constituir seu meio, atribuindo-lhe a cada momento determinado significado, a criança a. É por ele constituída, b. Cria hipóteses sobre seu ambiente, c. Valoriza seu modo objeto do conhecimento, d. Revela-nos que a aprendizagem se subordina ao desenvolvimento e mostra-nos que o conhecimento é constituído do individual para o social. Essa questão é mais uma questão clássica de pré-concurso, né? Piaget, Vygotsky, Vallon, a Zilma, né? Então, pensando em outras palavras, ao constituir seu meio, atribuindo-lhe a cada momento determinado significado, a criança, alternativa A, é por ele constituída. Questão 30. Oliveira, 2015, na obra de 2015, apresenta no capítulo 7 instrumentos do professor para aprimorar o seu trabalho na educação infantil, apontando a avaliação como o primeiro deles. Também Hoffman, outra clássica dos concursos, né, se dedica a analisar as práticas avaliativas da pré-escola à universidade e a propor procedimentos coerentes com um trabalho educativo de qualidade para todos. Essas duas autoras levam em consideração concepções psicogenéticas sobre as relações entre aprendizagem e desenvolvimento e propõem que a avaliação, alternativa A, seja utilizada para um diagnóstico inicial que sirva de base ao planejamento, assim como para uma verificação dos processos das crianças, a cada 3 meses. B. Sirva-se exclusivamente de observação, desarmada, das crianças em atividade e do registro do avanço de seu desenvolvimento espontâneo, na creche e na pré-escola. C. Volte-se para a aferição dos pré-requisitos à alfabetização, que o currículo da pré-escola deve desenvolver nas crianças, de modo a evitar seu fracasso escolar. D. Faça parte do ensinar que dialoga com o aprender das crianças, utilizando-se para isso da observação crítica, do registro criterioso e da problematização. E. Delecte qual o nível de desenvolvimento real atingido pela criança
para oferecer-lhe apenas atividades que ela possa realizar sem auxílio de outrem. A Hoffman, né, gente? Quando ela fala de avaliação, a alternativa aqui fala dela, né? E do livro da Oliveira, no capítulo 7, é a alternativa D. Faça parte do ensino que dialoga com o aprender das crianças, utilizando-se para isso da observação crítica, do registro criterioso e da problematização. Lembrando que isso é na pré-escola, né? Questão 31. Zabalza, 1990, apresenta a organização dos espaços como um dos 10 aspectos chaves de uma educação infantil de qualidade, com o argumento de que essa etapa da educação possui características muito particulares no que se refere à organização dos espaços da qual necessita. Bacedas, 1999, analisa a adequada organização do espaço para as instituições de educação infantil, distinguindo as diferentes tarefas e os diferentes atores necessários ao trabalho educativo e o respectivo espaço desejável para seu bom desempenho. Observando tais aspectos, esses autores, entre outros, consideram que, para uma educação infantil de qualidade, a adequada organização dos espaços exige que eles sejam a. Planejados para o tamanho das crianças que vão utilizá-los, higienizados diariamente, sejam eles externos ou internos, incluindo-se nesses cuidados os equipamentos e brinquedos. B. Amplos, acolhedores, integrando os internos e os externos, mobiliados e divididos de modo adequado e flexível para uma utilização que atenda ao trabalho na educação infantil e a seus princípios. C. Amplos com mobílias adequadas ao tamanho das crianças e, sobretudo, seguros para elas, do ponto de vista da higiene e da prevenção de acidentes. D. Claros e arejados, com tapetes fixos e macios, e almofadões, além de uma variedade de brinquedos de tamanho médio, colorido e higienizados. Ou E. Limpos e atraentes, decorados com cores vibrantes e variadas com mobiliário de cantos arredondados. Pensando, nas Zabalza e Bacedas, consideram que para uma educação infantil de qualidade, a adequada organização dos espaços exige que eles sejam, alternativa B, amplos, acolhedores, integrando os internos e os externos, mobiliados e divididos de modo adequado e flexível, para uma utilização que atenda ao trabalho na educação infantil e a seus princípios. Essa foi a parte 1 da prova de educação infantil de Taubaté. Vou continuar a parte 2 no próximo vídeo.